final do século XIX até a década de 70 do século XX. Ao contrário das artes clássicas, a arte moderna surgiu em vários ramos artísticos, como pintura, música, literatura, escultura, arquitetura e fotografia. Os novos artistas surgiram para mudar radicalmente a arte como ela tinha sido produzida e idealizada até então. Não era mais necessário que a arte representasse literalmente um objeto. A fotografia tinha assumido essa função. Então, para romper com os padrões antigos, os artistas modernos buscavam incansavelmente novas formas de se expressar, utilizando cores mais vivas, figuras geométricas, figuras deformadas, colocando objetos em seus quadros. A mudança não só ocorreu no conteúdo dos quadros, mas também nas técnicas da pintura. O abandono do claro escuro e do relevo mostra a nova intenção do artista assumir que pinta em uma tela bidimensional. A arte moderna é dividida em vários períodos: cubismo, construtivismo, surrealismo, expressionismo, futurismo e etc. Com a nossa entrevistadora e um bate-papo dinâmico com dois grandes artistas da arte moderna. Hoje estou na casa de uma das artistas mais influentes da Semana da Arte Moderna, Tarsila do Amaral. Oi, tudo bem, Tarsila? Tudo. Eu queria começar perguntando como foi sua criação. Bom, eu nasci e vivi minha infância inteira no interior de São Paulo, numa fazenda. Eu e mais 6 irmãos. E apesar da gente morar numa fazenda, sempre tive uma família muito culta. Sempre ao lado da minha mentora, que me ensinou a ler e escrever francês. E também eu tive uma mentora que me ajudou a bordar. E como era a relação com seus pais? Sempre tive uma relação muito boa. Meu pai recitava poemas em francês, enquanto minha mãe tocava piano e sempre me contava algumas histórias. E com quem e como tu foi aprimorando a arte de pintar? Bom, aprendi a pintar com Alexandrino, mas aprimorar a minha técnica foi em algumas viagens, até uma delas foi em Paris, onde comecei a pintar modelos nus e vivos. E como que tu conheceu os outros integrantes do grupo dos 5? Oswald, Mário e Menotti. Conheci através da minha amiga Anitta, numa confeitaria paulista. Agora uma pergunta meio invasiva, polêmica também. O que causou a sua separação do André Teixeira Pinto? Pois é, nós sempre tivemos muitas diferenças culturais e acho que foi isso que acabou ocasionando a separação. Ele não aceitava muito bem o meu gosto pela arte, o meu gosto pela pintura, então acho que foi isso que acabou nos separando. Apesar dessa separação, e eu tenho certeza que deve ter sido um momento muito difícil, a senhora conseguiu se mostrar uma artista muito forte com o quadro Abapuru. O que a senhora quis mostrar com ele? Bom, o quadro Abapuru foi o ápice da minha carreira. Foi um quadro que eu quis retratar o povo brasileiro. No quadro, eu quis valorizar o trabalho braçal e desvalorizar um pouco o trabalho mental, pois na época em que pintei, o trabalho braçal era bem mais impactante na sociedade. Bom, muito obrigada pelas perguntas. Vamos ter uma conversa com Mário de Andrade. Eu queria começar perguntando como foi a tua educação. Eu fui matriculado no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo em 1911. Recebi educação formal apenas em música, mas fui autodidata em história, arte e especialmente em poesia. E mesmo tu se formando muito novo também tu sofreu um grande trauma, que foi perder teu irmão. Como foi essa perda? Foi bem difícil. Ele morreu de um golpe recebido numa partida de futebol e isso causou um grande choque em mim e na minha família também. Até a gente se retirou para uma fazenda que a gente possuía em Araraquara e depois, ao retornar, a minha habilidade de tocar piano foi afetada por um tremor nas mãos. Tenho certeza que deve ter sido muito difícil, mas apesar disso tudo, em 1917 tu lançou teu primeiro livro e tu conseguiu mostrar para o Brasil o teu potencial. Eu queria que tu definisse ele. O livro contém indícios de uma crescente percepção do autor em relação a uma identidade, particularmente brasileira, mas assim como a maior parte da poesia brasileira produzida na época. E após isso, aconteceu a Semana de Arte Moderna. O que te levou a realizá-la?
Olha, falando bem direto, é divulgar as nossas obras para um público mais vasto. Depois da Semana da Arte Moderna, houve o lançamento da Polissede Desvairada, que traçou os alicerces da estética do modernismo no país. Como é vista essa obra por ti? Rompendo radicalmente com as minhas obras anteriores, Polissede Desvairada foi uma análise do provincianismo e da sociedade paulista no começo do século XX. Depois da Semana da Arte Moderna, se dedicou a uma missão de pesquisas folclóricas pelo país. Que objetivo tinha essa missão? Tinha como objetivo declarado, de acordo com a ata da sua fundação, conquistar e divulgar a todo o país a cultura brasileira. O âmbito da aplicação do recém-criado Departamento Cultural foi bastante amplo. A investigação cultural e demográfica, como construção de parques e recreações, além das importantes publicações culturais. Bom, muito obrigado, Mário, pela conversa. Agradeço. E agora vamos ao estudo. No Brasil, não foi fácil a aceitação de um público que já estava acostumado com os padrões estéticos anteriores, mas aos poucos as exposições foram aumentando e as pessoas passaram a entender a arte moderna. Encerramos agora o Jornal Cultural e ficamos com a TV Globinho. Um bom dia.